É para deixar todo mundo em choque. O Supremo Tribunal Federal disse com todas as letras, que vai condenar, vai prender, vai caçar o deputado federal Marcel Van Hatten, do meu partido, do Novo, um dos melhores deputados do Brasil, por falas dele na tribuna. Isso aqui é para acabar com qualquer dúvida de quem diz que o Brasil ainda é uma democracia. Ministros do STF não têm mais o pudor de ameaçar um deputado federal na imprensa. Em off, é claro, porque eles nunca revelam seus nomes. E dessa vez o alvo foi o Marcel, depois ele fazer críticas contundentes e pertinentes na tribuna. Leia aqui comigo, ó. Deputado que chamou o STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte. Integrantes do STF avaliam que é real a possibilidade do deputado bolsonarista Marcel sofrer consequências graves pelas ofensas que proferiu contra a corte. Não chegam a descartar, inclusive, a possibilidade de o congressista perder o seu mandato. Na quinta-feira, o parlamentar fez um discurso no plenário da Câmara, no qual chamou o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes de cruéis e covardes e classificou o STF de organização mafiosa. Eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo. Assistam aqui comigo e escrevam para mim nos comentários se o que o Marcel está dizendo é uma crítica pertinente e protegida pela imunidade parlamentar. Escreve aí nos comentários enquanto se assiste e vai deixando seu like, olha aí. Lula é cruel, Alexandre de Moraes é cruel, são covardes, Lula e Alexandre de Moraes são covardes. São covardes. Aliás, digo mais, o que estão fazendo no STF hoje é coisa de mafioso. E não é só o Alexandre de Moraes por isso. A máfia depende de uma organização, e a organização que hoje está no STF é mafiosa, colocando inclusive a faca no pescoço de várias outras pessoas. Kassab, Deltan, Salles, puxando os processos de volta para o STF para, segundo a própria imprensa, chantagear a classe política inteira no Brasil e a população como um todo. Por isso, senhor presidente, para concluir, peço tolerância os 30 segundos apenas. Pedimos a retirada de pauta desse projeto de decreto legislativo e conclamamos esta Câmara dos Deputados para fazer aquilo que é mais urgente: anistia humanitária para essas pessoas que sofrem injustiça, instalação da CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE e lá no Senado da República, impeachment desses criminosos mafiosos que estão hoje no Supremo Tribunal Federal e não merecem a toga que vestem, na verdade, a desonra. E aí, o que você achou do discurso do Marcel, do que ele disse? Se você gostou, então curte o vídeo para que a voz da nossa indignação chegue a mais pessoas, senta o dedo no like, e eu vou te mostrar agora a incoerência do STF em querer pegar o Marcel e não os jornalistas da grande mídia. Espera aí que eu vou te mostrar uma fratura exposta, fratura do tamanho de um dinossauro na coerência do STF que você tem que ver. Mas antes disso, me responde aqui uma outra pergunta. Você viu onde o Marcel fez o discurso? Você viu de qual lugar? Vou colocar a cena aí. Olha onde é que ele tá aí, ó. Eu vi, você viu, mas os ministros do STF só podem não ter visto, porque ele fez o discurso na tribuna da Câmara, que é o local mais sagrado do Congresso, talvez até da democracia. A imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição, já é absoluta, apesar do STF relativizar a imunidade para punir quem eles não gostam. Mas até mesmo no Supremo, tem uma jurisprudência, ou seja, uma série de decisões anteriores dizendo que as falas feitas na tribuna detêm uma proteção absoluta. Olha aqui o que escreveu o ministro André Mendonça ao arquivar a investigação contra o Nicolas Ferreira por conta daquele discurso da Nicole. Eu separei aqui para vocês, para você dar uma olhadinha. Acompanha aí comigo, ó. Olha aí, ó. Aqui é o próprio texto da decisão para você ver. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quanto às manifestações dos parlamentares dentro do Congresso, seria até mesmo dispensável analisar o nexo da causalidade entre a fala dele lá dentro do Congresso e o cargo dele. Eis que é evidente. É evidente a conexão, é evidente que está protegido, atraindo a regra imunizante de amplíssimo espectro na expressão que foi usada pela ministra Rosa Weber no julgamento de um outro caso. Ou seja, quando o parlamentar fala dentro do Congresso, ele está absolutamente protegido. Tá aí, gente. Mas alguém duvida agora
de que o STF, de forma casuísta, por conveniências, vai mudar a sua jurisprudência para dizer que os parlamentares não têm mais imunidade absoluta prevista na Constituição, nem na tribuna? Alguém duvida que ele vai fazer isso? Especialmente quando eles usarem essa imunidade, essa prerrogativa, para criticar ministros do STF? Alguém duvida que eles vão relativizar o que não é relativizado pela Constituição? Olha, gente, nem precisa duvidar. Os próprios ministros já confirmaram. Olha isso aqui, ó. Olha aqui comigo, ó. Os ataques embasaram uma representação do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, à Procuradoria-Geral da República, PGR, pedindo a abertura de uma ação penal contra o deputado novo Marcel Van Hatten. Ministros do Supremo avaliam que a gravidade das falas é suficiente para que o deputado seja denunciado. Se isso ocorrer, ele vai ser julgado pelo STF e corre o risco de perder o mandato, entre outras punições. Parte dos magistrados avalia que as agressões de Marcel Van Hatten justificam uma penalidade dessa magnitude. Agora, olha o absurdo, gente. Olha a fratura exposta que eu prometi para vocês do tamanho de um dinossauro. O STF quer investigar o Marcel pelo que ele falou, mas na fala dele, ele repetiu o que a imprensa inteira disse. Só que aí o STF não vai fazer nada com o consórcio de imprensa, né? Com os porta-vozes deles da imprensa. E lembre que o consórcio de imprensa não tem imunidade, jornalista não tem imunidade parlamentar. Mas aí o STF vai perseguir o Marcel, que tem imunidade parlamentar. Olha aqui o tamanho dos absurdos, ó. Jornal aqui, Valor Econômico. Com nova regra sobre foro, Moraes manda voltar ao STF ações contra políticos, como Kassab, Gedel e Dallagnol. Contra mim também. Olha lá. A volta dos processos para a corte gerou especulações no mundo político, como no caso do Kassab, que foi vista como eventual retaliação a eventuais acenas do PSD em favor do projeto de anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ex-prefeito de São Paulo, hoje ele é secretário de Tarcísio Gomes, próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, todo mundo está especulando que a subida dos processos é para retaliar políticos específicos, como Kassab, como Salles, como eu, todo mundo que está no espectro da direita. Mas não parou aí. Olha aqui, ó. Metrópolis, arma contra anistia. Nos bastidores, fontes do judiciário viram um novo despacho do Moraes, mandando subir os casos, inclusive contra o Kassab, como uma forma de pressionar o Kassab e o partido comandado por ele a não apoiar o projeto da anistia, conforme lideranças do PSD têm sinalizado que vão apoiar a anistia. Mas não é só isso, vamos pro próximo. Olha o que a Natuza Neri falou aqui na Globo News, presta atenção. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Gente, vocês estão entendendo o que ela está dizendo aqui? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Ela está dizendo o seguinte, que os ministros não estão investigando coisas que deveriam investigar, que são o emprego das emendas parlamentares para desviar dinheiro público, eles não estão fazendo isso. E aí, se passar a anistia, aí um Dino, aí um ministro vai pegar e vai determinar investigações, vai punir, vai retalhar. E aí o mundo político tá com medo disso. Gente, isso aqui é o quê? É o quê? Me diga se isso aqui não é uma associação de pessoas para praticar crimes. Se não é pessoas se associando para praticar crimes de prevaricação, porque se tem que investigar a emenda parlamentar, tem que investigar. Independentemente de passar a anistia ou não passar. Então o que a Natuza está falando é muito parecido com o que o Marcel falou. O que a Natuza está falando é que os ministros estão prevaricando ao não mandar investigar o que tem que investigar. E se a anistia passar, se eles quiserem passar a anistia, aí em retaliação, com uma motivação pessoal errada e ilícita, aí eles vão mandar investigar para retaliar quem quer passar a anistia. É isso que ela tá falando, que eles estão praticando crimes. Ela tá chamando eles de criminosos, só que sem usar a palavra criminoso. Ou seja, a mesma coisa com o Marcel, só que ela não tem imunidade. Pergunte se alguém vai fazer alguma coisa contra a Natuza. É claro que não. Vão pra cima do Marcel, que é de direita, mas não é só isso. Olha mais um. Moraes mira canhões contra a anistia e tira Kassab da primeira instância de volta pro STF. O que esse jornalista tá falando que o Moraes tá fazendo? Tá chamando o Moraes de criminoso. É a Ariane Cantanhede. Olha aqui. O Supremo está atento e já posicionou seus canhões contra o projeto.
ampliou novamente o foro privilegiado para quem é acusado de crimes cometidos em mandatos anteriores e já usa na prática a mudança ao puxar de volta um processo contra Gilberto Kassab, dono do PSD, que estava na primeira instância. O cara tá falando aqui a mesma coisa, que eles estão chantageando, que eles estão sequestrando as decisões dos parlamentares, pressionando os caras com abrir ações e investigações contra eles, o que é absolutamente criminoso se isso estiver acontecendo. E a imprensa tá falando que isso está acontecendo. Vocês entendem, então, o absurdo disso? É absurdo ao quadrado. Porque eles querem prender e caçar o Marcel por conta de uma fala contundente na tribuna, quando toda a imprensa disse algo parecido, ainda que com outras palavras, atropelando a imunidade parlamentar do deputado que a imprensa não tem. E se separaram de quem que é a representação contra o Marcel lá na PGR? É sempre deles, né? PT, PSOL, né, gente? Sempre eles, servindo como linha auxiliar jurídica do STF. Eles levantam a bola para o STF cortar, peticionando para a PGR e às vezes até mesmo diante do próprio Supremo, nas ADPFs, dando ao tribunal a oportunidade de retalhar contra a direita, como está escrito aí na matéria. Só tem um jeito mesmo da gente mudar essa situação, e é por meio da própria democracia. A gente precisa eleger mais de 54 senadores em 2026 para nós termos uma maioria da direita no Senado suficiente para aprovar um processo de impeachment de Moraes. Essa é a única maneira do Brasil voltar para os eixos, de cada poder voltar para os seus quadrados, para os seus trilhos e cessar os abusos e as ilegalidades do STF, que a cada dia se supera na capacidade de decidir politicamente em vez de tecnicamente. E olha que coincidência, o Marcel Van Hatten é justamente um dos parlamentares mais cotados para concorrer a senador pelo estado do Rio Grande do Sul no ano que vem pelo Novo. E as chances do Marcel ganhar são altíssimas lá no Rio Grande do Sul. Eu vou apoiar ele, aliás, se ele decidir seguir por esse caminho. Marcel vai ser um dos melhores senadores do Brasil e vai trabalhar incansavelmente pelo impeachment. E talvez justamente por isso que eles estão virando os canhões contra ele e fazendo vista grossa para outras pessoas que disseram a mesma coisa. Agora, para que a gente possa trabalhar junto com o Marcel pelo impeachment, contra os abusos, para isso acontecer, você pode se juntar a mim, você pode se juntar ao Marcel e a todo o time do Partido Novo, do time do Novo, se filiando hoje. O Novo, gente, é o partido que mais entrou com ações na justiça contra os abusos morais. Aqui nós defendemos as suas liberdades e nós não abaixamos a cabeça para os donos do poder. Por isso que eu fui caçado. Por isso que o Marcel está sendo perseguido, porque a gente não desiste, a gente não baixa a cabeça diante dos abusos dos donos do poder, a gente não se curva aos arbítrios e ilegalidades. Ao se filiar ao Novo, você vai ter a oportunidade de fazer parte de uma organização que luta por justiça e pela defesa dos cidadãos de bem. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários e você também pode mirar aqui com o seu celular nesse QR Code para você se juntar a esse grande time de guerreiros e você também pode aí se filiar então aqui e se juntando a esse time de guerreiros, você pode estar lado a lado com a gente da trincheira, lutando com a gente também nessa dimensão. Não só nas posts, nas redes sociais, não só na imprensa, não só pela nossa voz, mas também em ações concretas como as várias que o Novo tem adotado para defender as liberdades, para buscar a punição dos arbítrios daqueles que praticam quer corrupção, quer abusos judiciais. Fica um grande abraço, que vocês possam ter um domingo abençoado, cheio da presença de Deus na vida de vocês, com boas conexões com a família, que vocês possam aproveitar de um modo muito produtivo esse tempo especial que Deus nos deu, de descanso e de crescimento, que é o domingo. Grande abraço.